Pastor Conrad, gostaria apenas de começar com uma pergunta, não tanto para você, mas os nossos telespectadores gostam de compreender o que pensa que está acontecendo no mundo atualmente. Eles adoram saber o que é que você faz ao acordar de manhã, o que pensa ser a próxima grande coisa sobre os horizontes, ou dar-nos talvez algumas considerações sobre 2022, ou sobre qualquer coisa que vejam no processo. Eu só vou abrir isso para vocês esta noite. Essa é uma pergunta muito ampla. Sim, eu diria que nos últimos 3 anos, globalmente, vimos um realinhamento dentro das sociedades entre as regras e os governantes. E vimos uma quebra de confiança entre aqueles no poder econômico e político que dão as ordens e todo mundo que está apenas tentando colocar o pão na mesa e sustentar suas famílias. E eu acho que esses realinhamentos ocorreram durante a pandemia, mas também está ocorrendo com a lenta erosão da classe média em muitos países ao redor do mundo. E o aumento da dependência de esmolas do governo que vemos em muitas partes do mundo. E isso não é um bom presságio para a democracia no futuro. Porque para ter uma democracia ativa, você precisa de uma classe média ativa e forte que seja capaz de se interessar por política, seja concorrendo a prefeito local ou ao conselho escolar ou em nível nacional. Então eu acho que globalmente estamos vendo um realinhamento e as pessoas percebem que as elites de nossas sociedades não estão necessariamente gerenciando nossas sociedades no interesse de todos em nossas sociedades. E há interesses corporativos, interesses globalistas, os seus interesses, os meus interesses, que não dizem respeito aos que de fato estão no controle. Eu acho também que nós passamos por uma pandemia e, você sabe, ainda hoje, eu estava ouvindo o noticiário Bill Gates apresentando outro cenário para outra pandemia, começando em 2025, começando no sudeste da América Latina, eu acho que foi chamada de SARS. Por isso já nos estão suavizando para o outro? Bem, sim, eles na verdade lançaram um vídeo sobre isso e você pode vê-lo na internet. O resumo dessas discussões. Então, você sabe, é um pensamento muito reconfortante como nós fechamos este ano e a pandemia está cada vez mais no passado. Bill Gates e seus amigos já estão falando sobre a preparação para a próxima pandemia global e sugerindo onde ela vai começar e em que ano será, 2025. Então, temos que ver a respeito. Eu acho que estamos vendo problemas de pessoas sendo alienadas do processo político. Estamos vendo a pandemia como uma desigualdade de renda exacerbada, aumentou a divisão entre as elites e as sociedades em todo o Estado e todos os outros. E a confiança quebrada, e a confiança entre as pessoas e os políticos, as pessoas e seus médicos, as pessoas da saúde pública e as indústrias, tudo isso foi dramaticamente mudado pelos eventos dos últimos 3 anos. Jesus disse que antes de ele voltar, haveria guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em diversos lugares, e é isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus. E vemos que isso está acontecendo no mundo hoje. A boa notícia é que Jesus está voltando em breve, e como pastor adventista, é a isso que me apego todas as manhãs. Não é tanto a má notícia, mas são as boas novas de que Jesus está voltando e o sinal da sua vinda. Não são as guerras, ou a fome, ou as pandemias, mas que este evangelho do reino, Jesus disse em Mateus 24:14, será pregado em todas as nações, como um testemunho para eles, e então virá o fim. O que significa que, como o evangelho de Jesus Cristo vai até os confins da terra, e todos tiveram a chance de aceitar a oferta final de misericórdia de Deus, e eles podem receber o dom da vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, ou podem escolher não aceitar. Uma vez que todos tiveram essa chance de tomar essa decisão, então Jesus virá. Então, o mundo está ficando mais polarizado e mais brutal. A força está sendo muito mais explicitamente usada de forma nua, de forma que a coerção está se tornando aceitável, mesmo nas sociedades ocidentais. Mas a boa notícia é que Jesus está voltando, e é nisso que eu escolheria me concentrar diariamente. Amém, amém. Queria apenas
compreender como é que está a transcorrer o mais recente, porque ouvimos bocados e coisas através dos nossos meios de comunicação social, dizendo que a economia e a inflação ainda estão a atingir o seu ponto crítico. Vocês ainda estão à espera de entrar nessa recessão? Essa é uma pergunta realmente interessante. Então, a inflação ainda está em algum lugar entre os 7% e 9%. Esse é o índice oficial de preços ao consumidor. Caiu bastante no mês passado, eu não sei quantos por cento. E a Reserva Federal indicou que agora eles aumentarão as taxas de juros a uma taxa mais lenta do que planejavam no início deste ano, pois planejavam continuar aumentando as taxas de juros por mais 18 meses, talvez a meio ponto percentual em cada vez. E eles indicaram que, como a taxa de inflação caiu um pouco, eles aumentarão um pouco mais lentamente. Então, é uma coisa interessante termos agora níveis de emprego elevados, muitos empregos por aí. Os empregadores lutam para encontrar funcionários. Em todo canto tem gente em busca de funcionários. E ainda assim, há uma inflação alta. Os salários reais caíram significativamente com a inflação. O poder de compra das pessoas está defasado. Eu não tenho certeza se estamos caindo numa recessão. Eu acho que recessões vêm e vão, mas a economia americana está enfrentando um problema muito maior, que é a armadilha da dívida. E estamos chegando a um ponto em que os custos do serviço da dívida nacional agora se tornarão um dos mais altos, se não a maior parte do orçamento federal. E talvez até mais alto do que o grande projeto de lei de defesa que eles aprovaram outro dia, que foi de quase 890 bilhões de dólares. Então, quando o custo da dívida, do serviço da dívida, domina seu orçamento e sobrecarrega o seu orçamento, quando eles aumentam as taxas de juros para combater a inflação, eles estão, na verdade, aumentando o custo do serviço dessa dívida. Então, o orçamento federal está, a longo prazo, está olhando essencialmente para um colapso. Então, quer dizer, recessões vêm e vão a cada 3 ou 4 anos. Mas eu acho que o lucro é gasto por parte do Congresso há décadas. Agora, esses problemas voltam e, provavelmente, para as nossas vidas. E, recentemente... Sim. Acha que este é o tipo de movimento em uma direção a... Você sabe, uma vez que eu sou de uma área de negócios e contabilidade, eu posso vê-los montando algo, sabe? Tem algo a mover-se nos bastidores. Aqui não existe, quer dizer, não pode simplesmente continuar pedindo dinheiro emprestado e não poder pagá-lo. Ninguém nos deixaria pedir esse dinheiro emprestado. Sim. Por isso, claramente existe um movimento em direção a algo que possa resolver isto, arrumar Sim, então precisamos estar ligados ao padrão ouro. E desde os anos 70 tem sido o dólar do petróleo. E todo governo que muda de preço se baseia no petróleo em dólares. Como, por exemplo, Gaddafi na Líbia ou Saddam Hussein no Iraque. Ambos estavam mudando para vender seu petróleo em euros. E isso era uma ameaça à força do dólar petro, e o dólar era a moeda de reserva mundial. E ambos os países foram imediatamente derrubados. Esses governos foram derrubados. O que estamos vendo agora com o BRICS, isso é, o Brasil, Rússia, Índia e China, esses 4 países, eles agora estão procurando comprar e vender ativamente com petróleo da Arábia Saudita, por exemplo, moeda chinesa ou japonesa, em vez de dólares americanos. E essa é essencialmente uma forma de guerra econômica contra a América. Porque a América pode até continuar emitindo essa dívida, porque todo mundo quer dólares nos mercados de câmbio internacionais e se envolver em transações internacionais. E então, a América beneficia sua população de uma moeda artificialmente alta por causa do seu status de reserva global. Mas isso está muito ligado ao preço das commodities em dólares. E a China e a Arábia Saudita, tendo visto o que aconteceu com a Rússia no ano passado, as sanções, estão precificando deliberadamente suas transações agora em moeda chinesa em vez de dólar americano. E isso pode ter um efeito de longo prazo no dólar, mas é um tipo de guerra econômica que está acontecendo agora. E então, você sabe, nós que estamos na América vivemos além de nossos meios e nós gastamos nossos orçamentos de defesa superam todas as outras nações do mundo combinados, eu acho. E eu acho que isso é parcialmente possível porque nós temos a moeda de reserva global. Se não tivéssemos o status de moeda de reserva global,
Se perdêssemos esse poder econômico, o poder militar desapareceria logo depois. Da mesma forma que a Grã-Bretanha costumava ser, a libra esterlina costumava ser a moeda da reserva global até cerca de 1920 e 25. E com as reformas dos sistemas financeiros internacionais na década de 1920 e quando a Grã-Bretanha saiu do padrão ouro, uma vez que a Grã-Bretanha perdeu sua posição como a moeda de reserva global, ela também perdeu seu poder político globalmente. Então, economia e política andam lado a lado com relação a moedas e moedas de reserva. Eu acho que o mundo terá alguns anos difíceis à nossa frente. Eu sei que não vai ser mais fácil. A ideia de que voltamos ao antigo normal não é verdade. Todos nós mudamos econômica, social e pessoalmente também. Então, na América é meio estranho. Temos altos níveis de emprego, temos inflação alta, temos um mercado de trabalho apertado, há empregos em todos os estados. E também as pessoas estão trabalhando em 2 ou 3 empregos só para pagar suas contas, seus aluguéis e os serviços públicos. E o aluguel aumentou significativamente desde a pandemia. E os salários não. As pessoas estão gastando cada vez mais de sua renda como o básico da vida. Acho que você está certo, Conrad. Mesmo na Nova Zelândia, pela primeira vez, normalmente não somos excluídos, mas normalmente levamos um pouco de tempo para chegar à pequena e velha Nova Zelândia aqui no fundo do mundo. Mas agora estamos tão globalmente cansados que estamos vendo essas mesmas coisas acontecerem nos Estados Unidos, que eu quero apenas pular a um assunto que estou interessado desta notícia. Ouvimos falar um pouco sobre este verdadeiro esforço cristão nos Estados Unidos de América, como um verdadeiro movimento cristão de direita. Você pode explicar o que está acontecendo ali, nesse lado do mundo? Sabe, como um nacionalismo cristão, o que está surgindo realmente tão forte ali? O que é que está acontecendo? Então, você já ouviu falar sobre isso na Nova Zelândia. Você não ouve muito sobre isso aqui na América. Eu acho que a mídia cria espantalhos para impor sua própria agenda. E o espantalho que essa agenda defende é que há uma direita cristã nacionalista que está pressionando para, você sabe, um outro palco, outra insurreição, talvez derrubar o governo legítimo e reinstalar o presidente Trump. E talvez imponha algum tipo de visão teocrática cristã na América. Agora, quando os pais peregrinos puritanos originais vieram para a América, um de seus pregadores mais famosos, chamado Winthrop, pregou um sermão. E naquele sermão ele falou sobre a América como sendo uma cidade em uma colina e os olhos do mundo estão sobre nós. E quando os puritanos vieram para a América nas décadas de 1620 e 30, e aquele sermão foi pregado por volta de 1630, a ideia de que a colônia de Massachusetts seria uma cidade em uma colina e os olhos do mundo estão sobre nós e se honrarmos a Deus, Deus nos abençoaria e o mundo inteiro veria. Essa foi a essência do sermão. Os puritanos tiveram uma visão para um Estado teocrático, que essa igreja e Estado seriam fundidos, e é exatamente o que eles fizeram em Massachusetts. Mas um bom amigo de Winthrop, um rapaz chamado Roger Williams, veio da Inglaterra para a América em 1631. Ele também era um puritano, mas ele acreditava exatamente o contrário. Ele tinha visto a perseguição de protestantes por católicos na Europa. Quando algumas pessoas chegaram ao poder, elas perseguiram. Por exemplo, ele viu Henrique VIII perseguindo protestantes. E então ele se tornou protestante para poder divorciar-se de sua esposa. E então eles começaram a perseguir os católicos, e quando Henrique VIII morreu, sua filha Mary subiu ao trono por 5 anos. Ela era católica e ela queimou 300 protestantes. Isso está no livro dos Mártires de Foxe. Quando ela morreu, sua irmã Elizabeth se tornou a rainha e voltamos ao protestantismo. Então a Inglaterra passou de católico para protestante, para católico para protestante, no espaço de 20 anos, e cada vez que há uma mudança no governo, há uma mudança na perseguição. E Roger Williams viu isso, e ele viu Tiago I e Charles I, no início de 1600, perseguindo dissidentes. E então, Winthrop teve a ideia de que a América seria uma cidade em uma colina. E eu acho que John Kennedy falou a respeito em seu discurso inaugural. Mas eu não acho que John Kennedy estava falando sobre isso no mesmo sentido que Winthrop.
pois o Winthrop estava falando de uma ditadura teocrática, onde o governo leva tudo de acordo com os 10 mandamentos e assim por diante. Roger Williams apareceu e ele disse não, precisa haver uma separação completa entre igreja e Estado, deve haver um muro entre a igreja e o Estado. E ele argumentou que, como todo mundo tem uma consciência, ele quis dizer literalmente o turco, o muçulmano, o judeu, o nativo americano, ou o protestante, ou o católico. Como todo mundo tem uma consciência e Deus fala com todos através de sua consciência, devemos mostrar tolerância na sociedade para como as pessoas vivem suas vidas. E foi a visão de Roger Williams de liberdade religiosa e tolerância que foi base para a Constituição americana em vez da ideologia da cidade sobre uma colina dos puritanos. Então, com esse pano de fundo em mente, embora a mídia hoje em dia, acabamos de ver recentemente que o FBI incluiu o Twitter na última eleição presidencial para suprimir notícias a fim de garantir a eleição do presidente Biden, não é novidade, não é teoria da conspiração. O Twitter divulgou todos os documentos, está bem claro. O FBI estava conspirando ativamente para suprimir informações negativas. E, portanto, a mídia fez o possível para demonizar qualquer oposição ao atual governo. E eles falam, você sabe, sobre o nacionalismo cristão como se fosse semelhante ao fascismo ou algo assim. Mas, honestamente, seria difícil pensar em um único político que esteja falando sobre essas ideias. A ideia de fundir a teologia cristã deve ser imposta ao resto da sociedade. Eu não consigo pensar em um único político falando sobre isso. O que eu sei é que a mídia é especialista em construir espantalhos como uma falsa oposição. Todo mundo tem medo disso, mas isso na verdade não existe. E pode existir por aí, com certeza há pessoas por aí com ideias estranhas, mas eu simplesmente não vi isso entrar na consciência nacional, então absolutamente não está na discussão política nacional. Eu acho porque trazemos isso aqui na pequena e velha Nova Zelândia e enquanto vamos, ficamos um pouco alerta porque pensamos, bem, sabemos que o pêndulo vai balançar. Isso é o que você e nós sabemos. Estamos focados nos Estados Unidos por causa da profecia bíblica. Então pensamos, bem, o que está acontecendo lá? Você sabe, estamos começando a ver isso porque tivemos uma grande oscilação para deixar tudo para trás. Obviamente, ainda estamos balançando daquele lado, mas em algum momento tem que voltar. Mas não parece que fosse voltar. O que você acha? Bem, essa é uma pergunta muito interessante. Então, como eu colocaria isso? Tem muita história. Tem um livro muito famoso chamado Libertato Dominandi, eu acho que é assim que chama, que discute como, quando os direitos civis estão sendo destruídos, as liberdades políticas estão sendo corroídas, o governo dá às pessoas mais liberdade sexual. E um exemplo clássico disso está na Cisjordânia, onde, você sabe, se os israelenses querem se acalmar ou se o governo quer acalmar os manifestantes de ruas, eles vão ver um jovem palestino sendo morto. Pode haver um aumento de pornografia na TV pública, o que mantém os homens em casa. E se você olhar para os regimes ao longo da história, como a Rússia bolchevique na década de 1920, a Revolução Francesa em seus primeiros 10 anos, o terror político foi acompanhado por uma absoluta falta de liberdades políticas, acompanhado por um libertarianismo sexual em que você poderia fazer o que quisesse, não havia limites morais. E é quase como se você tivesse esse tipo de interação ao longo da história, e isso foi bem documentado como nossos regimes fazem isso. Eu acho que no Ocidente, nós estamos vindo de uma perspectiva adventista, e nessa perspectiva, em Apocalipse capítulo 13, há duas bestas. A primeira tem todas as marcas de identificação do papado, como líder espiritual mundial. E em seguida, a segunda besta, que é um poder militar global que pode impor a falsa adoração, que como adventistas sempre interpretamos como sendo os Estados Unidos da América. Portanto, temos em ambos esses dois atores do fim dos tempos. Temos atores que têm uma perspectiva globalista, eles não são nacionalistas e não são baseados em nenhum país. Eles operam globalmente, eles têm interesses globais e prioridades globais. E assim, dizemos,
Como adventistas, ou muitos adventistas disseram no passado, estamos esperando por igrejas de direita assumirem o governo. E eles vão se conectar com o papado e vão impor falsa adoração antes que Jesus volte. E essa é uma posição interessante, e isso se baseia no fato de que na década de 1880 havia leis de domingo nacional sendo propostas na América, particularmente pelo senador Blair. Eles são todos do Partido Republicano e queriam impor leis dominicais nacionais. E eles perseguem as pessoas que adoram no verdadeiro dia de adoração, que é o sábado. E desde a década de 1880, os adventistas presumiram que, tudo bem, os republicanos e os direitistas imporão as leis dominicais. Mas você não acha isso declarado em qualquer lugar nas Escrituras. A única orientação que temos é que será o protestantismo apostatado, não o protestantismo de esquerda ou de direita. E agora o que temos é que temos praticamente todas as principais denominações protestantes em desenvolvimento na América. Eles adotaram a teoria crítica, uma teoria crítica de raça, a revolução sexual, LGBTQ, e eles adotaram isso como sua hermenêutica, que é os seus princípios para interpretar as Escrituras. E eles também adotaram, você sabe, mudança climática, justiça climática e ação climática como uma grande avenida ou foco de atividade. Todos, inclusive, alinhados com o papado. E o papado é um ator importante na mudança climática e nas negociações. Todas essas cúpulas de mudanças climáticas que acontecem todos os anos, hoje em dia. Então, pode ser que algumas pessoas dizem que teremos protestantes de direita na América ligando-se ao papado, mas isso é baseado no pensamento de 1880, porque talvez foram os republicanos que pressionaram as leis dominicais. Mas agora temos um movimento ambientalista que inclui ateus, inclui o movimento verde, inclui o movimento sabático, inclui Greta Thunberg com o seu protesto escolar do meio ambiente, inclui a administração Biden e a maioria das indicações protestantes e o papado. Estão todos pressionando por uma ação coordenada global para aliviar a suposta crise climática, que nos leva diretamente a bloqueios climáticos que se tornam uma questão moral quase da noite para o dia. Eu não estou muito focado na possibilidade de que um dia pode haver protestantes de direita assumindo o controle da América. Eu vejo que todas as estrelas já estão alinhadas na América e com o papado para o cumprimento de Apocalipse 13, já está tudo no lugar. Uau! Você acabou de mencionar que todo esse assunto do clima tomou um rumo estranho com a justiça climática. É isso que tem sido uma realidade. Então, todas essas religiões estão se juntando agora, mas realmente não é apenas político, é extraordinariamente religioso. Agora, com a justiça climática. Conheço muitas pessoas que estão se perguntando o que quer dizer com justiça climática. Sim, a frase justiça climática vem da ideia de que a maioria dos países de comunidades de baixa renda, predominantemente de cor, foi impactada negativamente pela mudança climática. E que são as nações ricas que causaram a mudança climática através de seu processo de industrialização. E que, portanto, as nações ricas precisam fazer provisões para ajudar uma parcela mais pobre e de baixa renda para que eles possam mitigar o impacto das mudanças climáticas. E a recente conferência sobre mudanças climáticas, a COP27, eles realmente criaram um fundo para isso. Era um fundo operacional de mitigação e o principal resultado foi estabelecer o que eles chamam de Fundo de Perdas e Danos. E isso aconteceu após 3 décadas pedindo por isso. E isso aconteceu em Sharm el-Sheikh, onde aconteceu a COP27. Eles votaram e chamaram de Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh. E a principal característica desse plano era estabelecer este fundo de perdas e danos para ajudar os países mais vulneráveis e particularmente as pequenas nações insulares a mitigar os danos da elevação das águas do mar. Então, você tem países no mundo, tais como o sudeste do Oceano Índico ao sul da Índia. Você tem Seychelles, lá tem montanhas, mas existem algumas outras nações insulares ao sul da Índia que poderiam simplesmente deixar de existir se o oceano subisse com outros 30 ou 40 centímetros, eles sumiriam. E tivemos recentemente no Paquistão uma inundação muito significativa.
que ocorrem através de mudanças nos padrões climáticos globais. E dizem que é por causa da mudança climática. E não é culpa deles que as nações industrializadas mudaram o meio ambiente, você pode dizer, devido à indústria ou poluição. Então, o Fundo de Perdas e Danos foi criado. Eles querem colocar muito dinheiro nisso e doar tudo para que esses países possam se envolver em atividades de mitigação pessoalmente. Eu acho que sempre que você mistura as Nações Unidas e fundos como estes, com grandes somas de dinheiro, a probabilidade de corrupção é enorme. E é muito duvidoso que muito desse dinheiro será gasto significativamente para mitigar os danos climáticos, para, digamos, países de baixa renda ou pessoas que vivem em um litoral, digamos, de Bangladesh, onde temos inundações todos os anos. Pessoalmente, eu estou cético de que parte desse dinheiro vá para onde deveria ir. Foi o que... Desculpa, Clifton. Eu ia perguntar se você acha que isso abre um precedente pelo fato de estarem fazendo isso num nível nacional. Nós estamos ouvindo rumores. Na verdade, não é nem rumor, eles estão dizendo que os indivíduos serão responsáveis por seus créditos climáticos, responsáveis pelo estilo de vida em comum. Você acha então que estamos caminhando para isso? Essa seria a minha pergunta. É um ótimo ponto, pastor. E, sabe, eu voo bastante. Você sabe, eu falo em diferentes igrejas nos finais de semana. Então, agora, em meus bilhetes, me diz quantas toneladas de dióxido de carbono eu estou produzindo com essa viagem. Agora, eis o seguinte. Quando eles começam a monitorar algo e estão tabulando, é apenas uma questão de tempo até que comecem a controlar e dizer que você só pode produzir tantas toneladas de carbono por ano. E alguém uma vez perguntou a um homem muito rico que permanecerá anônimo: bem, você viaja por todo o mundo em seu jato particular, por que você não dá um exemplo? Ele disse: ok. Ele disse: eu compro créditos ou compensações de carbono. Mas alguém da classe média não pode fazer isso. Então, por um lado, uma vez que eles sentam para monitorar, uma vez que eles começam a registrar e tabular, é apenas uma questão de tempo até que a viagem seja controlada e limitada. E vemos o grande esforço para nos despojar de um gás, petróleo e combustíveis fósseis. Tudo bem se você mora num país relativamente pequeno, mas se você mora num país como a América, como você leva a comida da Califórnia, as frutas e vegetais da Califórnia para o resto do país? Veículos elétricos simplesmente não conseguem. E, embora a Califórnia tenha proibido a venda de veículos a gasolina a partir de 2035, eles já têm apagões contínuos. Não há como eles lidarem com talvez 50 milhões de veículos elétricos sendo adicionados à sua rede elétrica nos próximos 10 anos. Portanto, o que vemos acontecendo é, bom, para o meio ambiente precisamos mudar você para veículos elétricos. Mas para o meio ambiente vencer, vamos desligar a maior parte da nossa geração de energia. E você acaba, basicamente, tendo que voltar a pé, ou de bicicleta, ou a cavalo. E isso pode soar meio absurdo, mas é tipo uma conclusão lógica de para onde estamos indo. Eu só queria dizer que, por causa desses planos, parece dar a entender que existe um outro objetivo por trás, porque pela lógica não faz sentido. O que eles querem implementar é impossível. Aqui na Nova Zelândia, eles chegaram ao ponto de acabar com a nossa única refinaria. Então, pela lógica, não faz sentido. Agora nós estamos importando de outros países, então estamos numa situação ainda pior. Então não dá para deixar de concluir que tem algo por trás, pois esses planos superficiais não fazem sentido. E eu não tenho certeza se eles já revelaram para nós o que eles realmente estão planejando. Ao que me parece, o plano deles é conseguir cada vez mais controle. Controle sobre cada indivíduo. Na Nova Zelândia, Conrad, éramos um grande país agrícola, então tudo gira em torno da produção de leite, ou ovinos e bovinos, ou da produção de carne e lã, e coisas assim. E eu vi uma mudança real, porque nosso governo agora controla, você sabe, está tentando medir quanta emissão de carbono nossos agricultores estão fazendo.
Isso está se tornando um grande problema aqui na Nova Zelândia. E, por outro lado, o que está acontecendo é que vimos muitas de nossas fazendas sendo vendidas por créditos de tapete de carbono, créditos de 2 lugares como aquelas companhias aéreas, e todas essas grandes entidades corporativas estão comprando milhares de hectares de terras agrícolas na Nova Zelândia. E sempre falo com alguns dos fazendeiros e digo, você sabe, eles estão balançando a cabeça e eles estão tipo, tudo bem, na verdade não podemos nos dar o luxo de cultivá-la porque temos um imposto extra que temos que pagar por causa do que as nossas ovelhas e aquela nossa chaleira fazem. E que elas simplesmente, estamos apenas nos sistemas, estamos simplesmente descendo em espiral e não podemos fazer nada a respeito. Novamente, então, como eu disse no início de nossa conversa, não estou convencido de que temos, como Abraham Lincoln disse na Batalha de Gettysburg, você disse governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu não acho que temos governo agindo para o povo hoje em dia. Eu acho que eles estão agindo mais em harmonia com agendas globalistas e interesses globalistas. Como um exemplo muito parecido com o que você está tendo na Nova Zelândia, na Holanda, eles tentaram fechar entre 2 e 3 mil fazendas nos últimos 12 meses. E agora a Holanda se você já esteve na Holanda, é um país muito pequeno, mas cada metro quadrado é usado de forma muito eficiente. Seja no espaço urbano ou na agricultura, onde quer que seja. E a agricultura deles é incrivelmente eficiente. E eles fornecem muita carne e outros produtos para o resto da Europa. E, no entanto, eles estão sendo obrigados a fechar milhares de fazendas eficientes e bem regulamentadas, algumas das mais limpas do mundo. E eu acho que, quer dizer, os críticos dizem que isso é por causa do reset global e do Fórum Econômico Mundial. Mas se você é uma pessoa comum na rua e vê, por um lado, que o custo da sua alimentação dobrou nos últimos 12 meses, e em seguida vê que as fazendas estão sendo fechadas aos milhares ao seu redor, o que reduz ainda mais o suprimento de comida. Então você se pergunta, qual é o objetivo final de tudo isso? Aonde isso vai chegar? Parece não haver uma conclusão lógica para o bem das pessoas no horizonte à nossa frente. Então, quando assistimos a essas notícias, às vezes com descrença, e ainda assim, como cristãos, eu percebi que, no fim dos tempos, o mundo terá um espírito de controle pelos poderes dominantes, haverá coerção de consciência, haverá adoração coagida e, finalmente, Satanás estará no controle de nosso mundo. E Deus terá um remanescente fiel que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus. E então, para onde isso está levando? É para um grupo de pessoas que são fiéis a Deus, não importa o que aconteça, e eles têm a promessa de vida eterna. E um grupo muito maior de pessoas que seguem um novo estilo dominante e regras e cultura de controle, alguns por convicção, alguns porque se sentem compelidos a fazer isso com os novos deveres. E como cristãos, somos chamados a não estar naquele grupo maior, mas somos chamados a ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, a amar a Deus e amar o nosso próximo, a nós mesmos. E quando Jesus voltar, Ele virá para aqueles que são fiéis a Ele. Eu estava apenas agradecendo a Conrad antes. Como adventista, pensamos que vemos como tudo deveria ser planejado. Como eu estava falando antes, seria a política de direita que iria nos pressionar para parar, para observar o domingo. Mas vocês já pensaram, alguns anos atrás, que o clima teria tal impacto no domingo? Vocês devem ser adventistas faz algum tempo, então vocês podem ver que algo está errado aqui. Vocês já pensaram que chegaríamos ao palco que temos aqui em 2022 com esse tipo de influência do clima no dia domingo? Bem, eu acho que é uma boa pergunta, e quando o Papa Francisco lançou sua segunda encíclica em maio de 2015, chamada Laudato Si, quando ele lançou a Laudato Si, então ficou muito visível para o mundo inteiro ver isso no que diz respeito ao papado. Há uma ligação explícita entre cuidar de nosso planeta enquanto nossa casa comum, porque é isso que a encíclica trata, sobre o cuidado de nosso lar comum. E é sobre o cuidado de nosso lar comum e a questão do culto dominical.
E é claro, Deus nos ordenou a lembrar o dia de sábado para o santificá-lo, mas as leis dominicais remontam às civilizações ocidentais desde Constantino em 321, o imperador romano, ele aprovou a primeira lei dominical na história ocidental. E desde então, o Ocidente, liderado pela Igreja Católica, tem adorado no domingo, mas não há justificativa bíblica para isso. Na verdade, a Igreja Católica afirma que demonstra sua autoridade sobre as Escrituras pelo fato de que eles podem mudar o dia da solenidade do sábado para o domingo. Mas isso não é bíblico. E quando chegarmos ao céu, em Isaías 66, diz que estaremos adorando de um sábado a outro sábado, não apenas neste mundo. Então, essas leis dominicais têm sido, em grande parte, tradição da Igreja Ocidental, mas com a publicação da Laudato Si em 2015, vemos muito explicitamente que o papado vincula a santidade do domingo a duas coisas. Uma é um cuidado da nossa casa comum, que está facilitando o ciclo de consumo do planeta Terra, e B, eles falam sobre celebrar a Eucaristia. Agora, muitas pessoas que dizem não ser católicas podem não estar preocupadas com a Eucaristia por dizer que é o coração da missa católica. Mas muitas pessoas ao redor do mundo dizem, ei, precisamos fazer algo sobre o meio ambiente. Então eu acho que muitas pessoas concordarão com o domingo ou com os bloqueios climáticos aos domingos. Porque dirão, é assim que vamos cuidar do planeta, o nosso lar comum. E é interessante como os finais de semana em todo o mundo mudaram nos últimos 10 anos para tornar isso possível. Exemplo, no Golfo, o fim de semana em Dubai costumava ser na quinta e sexta. E então eles mudaram para sexta e sábado. E acredito que agora já foi para sábado e domingo. E também temos as nações comerciais no Golfo que alinharam suas economias com as economias ocidentais e podem negociar de segunda a sexta em todas as trocas internacionais. Mas também significa que esses países estão abertos agora à sacralidade do domingo e aos bloqueios de domingo, porque mudaram seus fins de semana para incluir os domingos. Portanto, com a Laudato Si e o impulso do papado, especialmente antes da COP27, houve reuniões em Roma, muitos líderes religiosos mundiais foram convidados a participar. E não é que todos se tornaram católicos, o foco era que todos procuraram trabalhar de forma coordenada para preservar a nossa casa comum. E é muito difícil encontrar alguém que diga, isso é uma péssima ideia. Portanto, todo mundo vai participar disso. Então, eu acho que a liderança, o papado, por um lado, você pode dizer, pode ser bom porque queremos preservar o meio ambiente. Por outro lado, na Laudato Si, você vê que para o papado, a sacralidade do domingo também está ligada ao culto, não apenas ao clima. E eu acho que é isso que veremos cada vez mais ao longo dos próximos anos. Como você acha, apenas pensando sobre os judeus ortodoxos e todo esse tipo de religião que guarda o sábado, você acha que seria essa coisa do clima que está começando a apanhá-los também? Quero dizer, como eles vão ser impelidos para um dia de adoração diferente? Eles não são muito rígidos em guardar o sábado, mas ao mesmo tempo um assunto sutil que os puxa também. Depende de como eu penso que as coisas são implementadas. Lembre-se de que talvez, eu não sei como foi na Nova Zelândia, mas na América, em março de 2020, nos disséramos que tínhamos 15 dias para achatar a curva. Vocês lembram? E então fechamos escritórios, fomos para casa, foram 15 dias para achatar a curva. Mal sabíamos o que éramos, no que estávamos entrando como uma sociedade global. A questão sobre isso é que as autoridades de saúde pública sabiam que a batalha contra a Covid não era uma batalha de 15 dias. No entanto, fomos informados de que isso é o que você precisa fazer para garantir a conformidade. Quando todos estiverem em casa, você verá que está trancado e fará o que for solicitado. Então, eu não acho que o papado ou alguma autoridade mundial vá proibir o culto em qualquer outro dia, pelo menos não inicialmente. Eles não vão proibir os judeus de adorar no sábado, por exemplo. Eles não vão proibir as orações de sexta-feira no Oriente Médio ou no mundo muçulmano.
Mas eu acho que nós nos encontraremos cada vez mais nos bloqueios climáticos de domingos. E é assim que podemos mostrar como uma comunidade global, que estamos a bordo com uma maneira certa de pensar e estamos todos fazendo a nossa parte para salvar o meio ambiente. Após um período de tempo sem vermos os resultados esperados, então veremos mais aplicação de uma dimensão espiritual. Agora, é interessante falarmos sobre isso porque um dos meus autores favoritos é uma senhora chamada Ellen White. E ela produziu um livro muito famoso que eu acho que todos os espectadores deveriam lê-lo, chama-se O Grande Conflito entre Cristo e Satanás. Coloquialmente é conhecido apenas como Grande Conflito. E nas páginas 588 e 589, e lá ela explana a aparição de Satanás antes de Jesus voltar. E sabemos no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8 e 9, que Satanás irá, digamos, falsificar a vinda de Jesus. Também vemos em Apocalipse 12, no final do versículo 17, e também no verso 18, dependendo de qual versão você usa. Na King James você não encontra isso. E embora diga que o dragão assumiu, ou o dragão se pôs em pé na areia do mar, e é isso que o verso diz, profeticamente, se você interpretar isso simbolicamente, significa que Satanás se manifesta perante os povos do mundo. Bem, a Bíblia fala sobre isso, Satanás falsificando a vinda de Jesus. E Ellen White fala muito sobre isso nas páginas 588 e 589, O Grande Conflito. Ela diz que Satanás quer destruir a obediência à lei de Deus. Ele vai falar às pessoas que a solenidade foi mudada do sábado para o domingo e que todos precisam guardar o domingo. E por um lado, ele vai estar causando desastres ambientais como terremotos, furacões, ciclones, tufões e secas e outras coisas. Mas por outro lado, ele vai estar culpando aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, dizendo: vocês são a razão disso acontecer, vocês precisam mudar. Não apenas para os bloqueios climáticos no domingo, mas também para a solenidade espiritual, que é o culto no domingo. Portanto, aqueles que são fiéis a Deus vão enfrentar perseguição no final dos tempos por alguém satanicamente inspirado. Um grupo de nações globalistas que estão insistindo em adorar no domingo, liderados pelo papado. Portanto, cada um de nós e todos os seus ouvintes, todos nós temos que nos perguntar qual é a autoridade mais alta em minha vida. Qual é? Porque se a autoridade mais alta em minha vida for o governo civil, o máximo que o governo civil pode fazer é tirar minha vida. Mas se a autoridade mais alta da minha vida é meu Pai Celestial, o amoroso Pai Celestial, Ele tem a capacidade de dar vida e vida eterna. Então, eu vou pensar comigo mesmo, eu quero seguir as leis daquele que só podem me restringir e me isolar? Ou eu vou seguir a lei daquele que é o doador da vida e tem o dom da vida eterna? Portanto, devemos obedecer às leis dos homens, apenas na medida que não infrinjam a lei de Deus. Portanto, como cristãos, devemos ser o melhor cidadão possível. Mas quando a sociedade civil exige que façamos coisas que são imorais ou em clara violação da vontade revelada de Deus, então temos que dizer, educadamente, mas com firmeza, não podemos concordar. E, portanto, temos que escolher qual é a autoridade suprema em nossas vidas. Em quem confiamos? Onde está a nossa lealdade final? E, como cristão, eu escolho que a minha lealdade final seja com o Senhor Jesus Cristo, que eu sei que morreu por mim e está voltando para mim. E por isso eu não vou negá-lo, concordando com quaisquer leis que possam contrariar sua vontade expressa. Amém, amém. Bem, foi maravilhoso estarmos junto a Conrad. Agradecemos tanto pelo seu tempo esta noite. É uma bênção ter você e a Clifton e bom ter uma boa conversa e um pouco de recapitulação do que aconteceu em 2022. Eu tenho certeza que vamos ter muito que conversar sobre o próximo ano. Tenham um ótimo descanso e a toda a nossa família do HubChat, muito obrigado por estar nesta jornada conosco. Continuem nos enviando suas perguntas, orando por nós. Nos sentimos abençoados por todos vocês. E entrando em 2023, mantenha seus olhos em Jesus, que é o que todos nós precisamos fazer. Pastor Cliff, pode orar por nós, por favor? Sim, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por ser o nosso Deus. Te agradecemos também por essa conversa.
Também pedimos que nos ajude a levar nossos corações para perto de Ti. Ajuda-nos a sermos mais intencionais em nossa vida diária contigo. Obrigado por conhecê-lo. Obrigado pela cruz. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen. Happy Sabbath, everyone.